superior tubular da BMW 1300. Ela vai ser para servir em todos os modelos, exceto a Adventure nova, mas todos os modelos têm a nossa proteção inferior instalada, ela vai servir em conjunto com ela. Então, o primeiro passo a se fazer aqui é tirar os dois tuchos aqui do para-choque. Vou mostrar aqui embaixo como é que é então. O primeiro passo é tirar esses dois plásticos, ou com uma ferramenta que pegue por trás, ou com uma chave Torx e mais uma chave de fazer a retirada do pitão plástico. Então, depois de retirar essa parte, esses dois pinos dali, a gente vai desencaixar a carenagem da frente aqui, da mesma forma que é feito para instalar o nosso protetor de farol. Começa pelos do meio, em seguida desencaixa os da ponta. São esses aqui os pontos que ficam presos aqui na moto. Nesses grampinhos aqui é só puxar que ela desencaixa desses pontos, primeiro por esses aqui, que são esses do meio, e por último esses três da ponta, nos dois lados. Em seguida a gente vai retirar esses dois parafusos aqui, a gente vai reutilizar eles. Então a gente vai usar para prender esse fixador aqui, que é o que vai segurar a peça aqui na parte interna. Na moto não existe nenhum ponto pré-definido para instalar, para fazer a fixação, então a gente tem que colocar esse suporte nesse lugar aqui. Existe um chicote que pode mostrar aqui. Esse chicote aqui pode ser que ele fique muito próximo, ou preso aqui no meio entre a peça e a carenagem da moto. Então o que a gente fez nessa peça aqui? A gente adicionou uma furação e a gente envia duas cintas plásticas junto. Se for necessário, puxa esse chicote para baixo e amarra ele com a cinta plástica aqui, que daí não vai ter o risco de ficar a peça prensada, o chicote prensado entre a peça e a proteção. A peça ela vai dessa forma aqui, posicionada nas furações onde foi tirado os parafusos anteriormente. Se usa os mesmos parafusos originais para prender a peça de volta. E a gente vai só encostar por enquanto, a gente não vai dar aperto nos parafusos, para caso precise fazer algum ajuste, alguma regulagem, a gente a peça tem como se movimentar para um lado ou para o outro. A gente vai deixar a peça apenas encostada no lugar. Do outro lado.
Torx T25 que eu estou usando para afrouxar esses parafusos aqui. Desse lado também existe o chicote, e é mais, na verdade, esse lado aqui, o lado direito da moto, que talvez precise puxar ele para baixo para segurar ele naquela furação que a gente deixou de espera ali na moto. Também vamos só deixar a peça no lugar sem dar aperto nos parafusos. Embaixo. E daí a proteção vai ser presa nesses pontos aqui, ó, que é essa peça que a gente vai poder instalar. Esse aqui é o modelo Tramontana. O modelo Tramontana ele já vem com o suporte, com o farol auxiliar instalado. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar esse parafuso e essa porquinha aqui que prendem o farol auxiliar, porque a nossa proteção ela passa exatamente por esse ponto. Então daí na nossa proteção existe já uma espera para instalar o suporte do farol auxiliar. Então, vamos chamar o Torx 30, a gente vai afrouxar esse parafuso e fazer a retirada dele dessa aqui da porca que segura ele no lugar mais alto. A gente vai usar depois o mesmo parafuso e porca para prender ele na nossa proteção. A gente só vai deixar por enquanto o farol auxiliar solto aqui. Depois a gente vai reposicionar ele na nossa proteção. Agora, nesse ponto frontal superior, onde a nossa proteção tubular já está instalada, a gente vai retirar esse parafuso aqui. Existe um espaçador que é colocado nesse ponto ali. A gente só tem que cuidar para ele ficar nesse lugar ali, porque a gente vai continuar usando esse espaçador ali também. Então a gente vai retirar o parafuso. Normalmente o espaçador ele continua no lugar. Depois a gente vai usar esse parafuso M8 que a gente fornece, o espaçador de 20 que a gente também fornece, e essa peça aqui existe o lado direito e o lado esquerdo. O que a gente tem que observar é que essa chapinha aqui, que é o reforço para ela não dobrar, ela vai ficar virada para o lado do motor e não para frente da moto. Então essa é a posição que ela vai ser encaixada ali naquele ponto. A gente vai colocar o espaçador por trás da peça, vai ficar dessa forma aqui, e a gente vai estar colocando o parafuso no mesmo ponto onde a gente retirou o parafuso que prendia a nossa proteção inferior.
nesse ponto aqui também a gente vai deixar a peça só encostada. Caso a gente precise fazer algum jogo na peça, é mais fácil de fazer dessa forma. Em um dos lados, de preferência no lado que tu já está fazendo a instalação, a gente vai colocar esse fixador interno aqui, que é o que vai fazer a união das duas peças na moto. A gente vai colocar essa peça por dentro e fixar ela usando parafuso M6 por 16, que é o menorzinho que a gente fornece aqui, só encostando, fazendo pegar algumas voltas de rosca para a gente poder ter um pouco de regulagem nessa peça aqui. Então, tendo instalado aqui o fixador interno, lá naquele ponto que a gente colocou aquela peça lá em cima, a gente vai fazer a fixação da proteção, colocando a orelha, aquilo que sai da proteção, por dentro da peça que a gente instalou antes, ó. Ela vai ficar dessa forma aqui. E a gente vai prender usando uma porquinha M6 que a gente forneceu antes. A gente fornece no kit. Também só dar algumas voltas de rosca para a peça ficar no lugar. Na sequência, aqui embaixo, naquela peça que a gente instalou anteriormente, a gente vai usar um parafuso M8, uma arruela, e vai estar fixando ela nessa parte inferior aqui também. Só algumas voltas de rosca, sem dar aperto. Ela vai ficar solta assim mesmo, porque a gente precisa fazer o alinhamento depois de ter colocado as duas peças no lugar. Então, desse lado aqui da mesma forma, a gente vai tirar o parafuso aqui que prende a nossa proteção, fazer a retirada dele, cuidando com o espaçador que tem lá atrás, para ele se manter no lugar. Ele vai continuar fazendo o afastamento da proteção do bloco do motor. E da mesma forma aqui, essa chapinha fica pro lado do motor. A gente vai colocar o parafuso, colocar o espaçador por trás, vai ficar dessa forma aqui, e a gente vai recolocar o parafuso ali onde a gente tirou, fazendo fixação no bloco do motor. E a gente também vai só dar algumas voltas de rosca para ela ficar no lugar. Joguinho. Agora, usando o parafuso M6 um pouquinho maior que nós fornecemos, a gente vai observar para a ponta do tubo encaixar lá naquele fixador que a gente colocou por dentro do outro, lá na frente. Vai colocar ele por dentro da peça e aqui na frente vai ficar dessa forma aqui. No ponto frontal a gente vai colocar
parafuso para segurar a peça no lugar e porquinha só para segurar a peça no lugar e ela não escapar. Aqui a gente vai fazer, já pode colocar também no parafuso frontal aqui. Só retificando esse passo aqui, na hora de fazer a fixação do fixador inferior, a gente tem que colocar essa chapa também aqui por fora, porque ela vai servir de um reforço extra aqui da articulação da frente. A gente só vai deixar com uma folga que a gente consiga mexer para um lado e para o outro, e ela vai ficar fixa dessa forma aqui, essa peça presa na rosca do fixador interno. Agora sim a gente vai estar fazendo o encaixe da proteção aqui, colocando ela por dentro e aqui no ponto de trás a gente coloca o parafuso nesse ponto frontal primeiro. Já podemos fazer a fixação aqui na frente também. Acho que conta. Aqui o ponto de fixação traseiro. A gente vai colocar o parafuso M8 no ponto frontal aqui, dando só algumas voltas. O parafuso ele pode ficar um pouquinho duro para encaixar, porque é por causa da tinta que tem na peça. E só dar uma forçadinha que ele vai para o lugar. Então agora todos os pontos estando fixos, a gente vai conferir o alinhamento da peça na moto. Está fazendo o aperto por esse parafuso aqui, que quando a gente fizer o aperto desse aqui, a peça vai ficar alinhada. O fixador interno vai ficar alinhado de acordo como ele tem que ficar na instalação. Claro, observando para ele não ficar encostando nas peças, nas outras partes da moto. Então a gente fez o aperto total. Em seguida a gente vai ali para o ponto frontal inferior. Ela já está fixa. Fazer o aperto aqui.
Antes, é interessante a gente já fazer o aperto dessa peça aqui, que agora ela já está no ponto que ela vai ficar definitivo. Agora os pontos internos aqui embaixo. Aqui na frente. E ponto inferior aqui atrás também. Primeiro na peça inferior, na peça superior, aliás. Proteção estando fixa toda no lugar. Agora a gente vai colocar, pôr os faróis auxiliares na espera que tem aqui, que a gente já deixa soldada na nossa proteção. A gente vai utilizando o mesmo parafuso e porca que a gente usou, que é aqui no original. Colocamos no lugar, ele vai ficar um pouquinho frouxo inicialmente, mas a gente só faz o aperto e a regulagem de altura conforme a necessidade do piloto.
coisa no outro lado. Confere o alinhamento dos dois lados. Ficando tudo fixo no lugar, a gente vai recolocar a carenagem aqui em cima. Da mesma forma que para retirar, a gente vai começar encaixando primeiro os pinos do meio e na sequência os traseiros.